mente e diga para o seu irmão bem assim: você nasceu para buscar as coisas do alto. Você nasceu para buscar as coisas do alto. Quem foi à missa no domingo? Levante a mão, por favor. Vocês lembram do evangelho fantástico que teve? Vocês lembram? Vocês lembram daquele homem rico que deu uma colheita bastante farta e ele começou a construir lá os celeiros dele para poder guardar muitos bens? Lembra? E o que foi que aconteceu com ele? O que foi que Jesus falou? Que ainda naquela noite Deus pediria conta da vida dele. Buscai as coisas do alto. Eu quero que vocês prestem atenção. O texto está em Colossenses, capítulo 3. Vai ser do 1 até o 15. Enquanto vocês estão procurando aí, eu já vou falando sobre o evangelho. Aquele evangelho tocou bastante em mim. Às vezes a gente perde muito tempo nessa vida, né, buscando as coisas da terra e esquece de buscar as coisas do alto. E esse texto daqui é maravilhoso. Quem prestar atenção nesse texto, aquilo que eu falar só vai ser acréscimo, porque o texto, a palavra de Deus por si só, fala sozinha. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia. Miserere nobis. Como diria no seminário, Dona Nobis Patem. Achou? Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Vamos lá? Prestem atenção na leitura, porque a leitura por si fala sozinha. Tá certo? A união com o Cristo celeste é o princípio da vida nova. Amém? Quem não achou ainda, preste atenção aqui, ou então quem está do lado, dá uma ajuda. Em nome de Deus. Vamos lá. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestados em glória. Revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos, de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala para o seu irmão que está do seu lado, buscar as coisas do alto, meu irmão. Buscar as coisas do alto, minha irmã. Ser católico é isso, gente. Agora é que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Ser católico. No Catecismo da Igreja Católica, número 27 em diante, vem dizer o seguinte: o homem nasceu de Deus e o seu destino é retornar para Ele. Santo Agostinho vem dizer, né, no mesmo texto, que o homem tem dentro de si uma cosquinha, que só vai parar quando nossa alma repousar em Deus. O ser humano, ele não é um animal defeituoso. Ora, os animais, quando têm fome e comem, eles se sentem saciados. Quando eles têm a relação com os outros animais, ali para eles bastam. O homem, quando eu falar que homem e mulher, sempre tem algo no seu coração que vai além daquilo. O homem nunca está satisfeito. O homem, ele quer um emprego, encontra, mas aquilo dali ainda não satisfaz ele.
quer uma boa faculdade, quer uma boa esposa, quer um bom esposo, porém nada satisfaz o coração do homem. E o homem parece que não percebeu ainda que ele só vai estar satisfeito e feliz quando a sua alma repousar em nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vive a vida de uma forma meio bagunçada. O que foi que eu aprendi na filosofia lá no seminário? Ora, gente, o sentido dessa vida terrena aqui, ela só tem sentido fora dela. Quem estuda física, por exemplo, o sentido da física está na metafísica. O sentido dessa vida daqui está na vida eterna. Por quê? Se o sentido dessa vida aqui na Terra acabar aqui, então por que nós estamos na igreja para ser católicos? Se quando a gente morrer não tem uma vida eterna, então por que nós estamos aqui? Ora, se existe um Deus, eu não me pertenço. O que acontece com a gente? A gente sabe que tem um Deus, porém a gente não quer deixar o trono, né? Nós queremos ser deuses e não quer deixar que Deus seja Deus em nossa vida. Se existe um Deus, eu não me pertenço. Eu tenho que viver para Ele. Buscar as coisas do alto é isso. A gente perde muito tempo na nossa vida buscando as coisas daqui dessa terra. Mateus, eu tenho que trabalhar? Tem que fazer faculdade? Tem que namorar? Tem que construir família? Tem. Mas ora, onde está aí sua riqueza, está aí também o seu coração. Gente, o objetivo da igreja, prestem bastante atenção, que esse é o mesmo objetivo desse grupo. A finalidade da igreja não é encher o banco das paróquias. A finalidade da igreja é levar o povo para o céu. Nós estamos muito preocupados com o enchimento, né? Vamos lá, vamos trazer todo mundo. Se a gente pudesse botar todo mundo dentro da paróquia. Ora, a finalidade da igreja não é encher banco de paróquia, não. É encher o céu. O objetivo desse grupo aqui de vocês, que eu acho maravilhoso, isso que vocês estão fazendo aqui é realmente ser católico. O objetivo tem que ser levar cada um de vocês para o céu. Nós temos que prestar atenção nessas dicas que eu aprendi lá no seminário aqui. Por quê? Quando terminar aqui, a gente é levado a voltar à vida nova. Se a gente morreu com Cristo, devemos ressuscitar com Ele. E qual é a vida que nós estamos tendo? Será que nossa vida realmente é uma vida de um católico? Quem aqui sabe o que é o catecismo da Igreja Católica? Levante a mão. Quem já viu um? O catecismo da Igreja Católica. Quem já viu aqui o Código de Direito Canônico? Quem aqui já leu algum documento da Igreja? Do Papa Francisco, Bento XVI. Ora, como podemos dizer que somos católicos? Aí vem um protestante na nossa casa, diz que adoramos imagem, aí mostra lá um texto na Bíblia fora do contexto e acaba arrastando a gente. Oh meu Deus! Quem dera que fôssemos católicos de verdade. Se vocês forem ler a história da Igreja Católica, realmente como ela é, vocês vão se apaixonar. Mas qual é o problema? Qual é a visão da igreja que nós estudamos, por exemplo, na faculdade ou na escola? Uma visão deturpada. Diz um santo, não lembro o nome dele agora, dizia o seguinte: 10 pessoas não odeiam a Igreja Católica. Não existem 10 pessoas que odeiam a Igreja Católica. O que existe são pessoas que conhecem a Igreja Católica de uma forma deturpada, uma caricatura da igreja. Ora, nós não podemos jogar, por exemplo, uma pessoa que nasce na igreja protestante, se ela sempre vai ouvir que a igreja fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Claro que Deus vai ter compaixão. Por isso que nós temos que ser inteligentes. E por isso também que eu falei logo no início, que hoje não seria muito suficiente. Eu queria, em uma oportunidade, apresentar para vocês a beleza da Igreja Católica, a riqueza da Igreja Católica. Se vocês verem um texto dos primeiros padres, vocês vão se apaixonar. Sabem por quê? Porque é uma coisa a gente falar de Jesus agora, depois de 2000 anos, textos que, por exemplo, os teólogos escrevem. Mas vocês verem textos do século I, século II, séculos que estavam ali próximo de Jesus, pessoas que viveram com Jesus, são textos magníficos, coisas que agora, depois de 2000 anos atrás, a gente não pode sentir da mesma forma. Então é interessante, e até peço aqui, para que em uma outra oportunidade, eu possa apresentar para vocês essa beleza de ser católico.
Fechem um pouco os olhos agora. Reflitam agora. Meu Deus, eu estou sendo católico de verdade? Porque diz o seguinte, em um documento da Igreja Católica, chamado Lumen Gentium, diz o seguinte: fora da igreja, preste bem atenção porque é bem forte, ainda de olhos fechados. Fora da igreja não existe salvação. É uma palavra muito dura, mas é do Concílio Vaticano II. É o nosso concílio mais próximo. E no mesmo trecho vem dizendo o seguinte: não é porque também estamos dentro da Igreja Católica que já estamos salvos. Porque temos que ser católicos verdadeiros. Católicos que não conhecem nem o catecismo da Igreja Católica, Código do Direito Canônico, aí você deve se perguntar: meu Deus, e para que eu vou querer isso? Ora, como é que vamos ser católicos de verdade se nem sabemos da sua doutrina, da sua moral? Tem gente que talvez aqui, talvez que Deus queira que não seja essa a realidade daqui, mas talvez que nem sabe nem quais são os 5 mandamentos da igreja. Talvez se a gente fizesse aqui algum teste, tem gente que nem sabia que a igreja tem, né, 5 mandamentos. Isso é lamentável. Eu peço desculpa estar falando essas questões, mas meu primeiro objetivo aqui é manifestar em nós essa filosofia. Meu Deus, por que é que eu estou dentro da Igreja Católica? Se eu nem conheço sua história, se eu nem conheço sua moral, se eu nem conheço sua finalidade. Lembre, a finalidade da igreja é povoar o céu, não é povoar banco de paróquia, povoar o céu. Se Jesus pedisse conta da sua vida hoje, e aí? Será que estaríamos no céu realmente? Temos que pensar isso todos os dias. A moral da Igreja Católica nos orienta todos os dias fazermos um exame de consciência. Antes de dormir, meu Deus, faz aquele exame de consciência e peça perdão a Deus. Quem está falando não é Mateus, não, é a igreja que orienta na liturgia das horas. Quando a gente for dormir, a gente tem que fazer esse momento, né, de reflexão. Meu Deus, se amanhã eu não acordar aqui nessa terra, onde é que eu estarei? Eu vou amanhecer no céu? Gente, o inferno existe, viu? Infelizmente, as pessoas podem abrir os olhos agora. Infelizmente, as pessoas não gostam muito de pregar. Eu também não gosto de falar, que é para não dar muito ibope ao encardido. Mas o inferno já alertou já, viu? E uma das coisas que ela falou, que eu achei até forte demais, ela disse que o inferno está cheio, olha, principalmente de padres, caindo como flocos de neve no inferno. Isso é sério. Imagine se a gente vai dormir hoje e amanhã nós temos que nos arrepender. Ser católico não é qualquer coisa, não. Para ser católico, você tem que ser um católico verdadeiro. E para que eu possa finalizar aqui, como eu tinha dito logo no início, eu sou estudante de educação física e eu sempre gosto de fazer comparações. Existe aqui um artigo, né, que fizeram um artigo, uma comparação de um bom católico e um lutador de MMA. Gente, a nossa vida aqui nessa terra deve ter o mesmo empenho que um atleta para ganhar uma medalha. Estamos agora vivenciando já as Olimpíadas. Imagine o quanto que esses atletas treinaram para poder ganhar alguma medalha. Assim deve ser também a nossa vida. A nossa vida aqui nessa terra, devemos viver buscando as coisas do alto. Lembrem, a vida aqui nessa terra não tem sentido por ela mesma. Se essa vida tem algum sentido, ela está fora dela. E esse fora dela é no céu. Desculpem. Então vamos prestar aqui atenção para poder finalizar. Um bom apostólico católico. Aqui é um comparativo. Devido ao tempo, só vou falar só a parte do católico. Prestem atenção, porque talvez vocês devam se perguntar: meu Deus, e como é que eu posso ser um bom católico? Espero que vocês estejam chegado nessa fase. Primeiro será que eu sou católico de verdade, né? Ou por que eu sou católico? E depois, para que eu sou católico? Se você vem para a igreja, deve ser para um dia estar no céu. Um bom apostólico católico.
Veja a dica que esse artigo aqui vem passar para a gente. Ainda que saiba ou tenha mais interesse em um determinado tema, seja ele liturgia, moral, vida dos santos, catequese, um bom católico precisa conhecer um pouco de tudo que se relaciona à sua fé, a fim de amar e poder defender a mesma. Gente, a palavra de Deus, ela é muito especial. Mas a Igreja Católica não só tem esse fundamento daqui. A Igreja Católica também tem o catecismo da Igreja. Quem só se fundamenta aqui na palavra de Deus são os protestantes. Nós, da Igreja Católica, além da Bíblia, nós temos o catecismo. Sabe por quê? Porque se a gente não tem o catecismo, nós já somos meio protestante. Daqui a uns dias, o que é que falta? Se a gente já não segue a doutrina, já não segue a moral, o que é que falta para daqui a um dia a gente já estar em outra igreja? Se a gente não se preservar, quem é que garante que amanhã um de nós, eu até me coloco aqui, quem é que pode ter certeza que amanhã não estará na igreja protestante? Temos que conhecer a nossa fé. Então devemos conhecer de tudo um pouco. A liturgia, a moral, a vida dos santos. Nós temos que ser santos aqui nessa terra. O bom apostólico católico sabe que por si mesmo não vence. Diz a sabedoria popular: junte-se aos bons e se tornará um deles. Um bom grupo de estudos é sempre um bom auxílio. É o que vocês fazem aqui. Eu acho tão interessante isso que vocês fazem, esse grupo aqui de oração. Vocês ainda têm um estudo bíblico? Que maravilha! Quem participa aqui do estudo bíblico? A maioria. Mas é bom, lá na minha paróquia tem o estudo também. Agora o padre iniciou. Então é importante que nós também procuremos viver. Voltando aqui, buscai as coisas do alto. Essa vida daqui só tem sentido se for fora dela. Um bom católico deve seguir a dieta dos cristãos católicos, o corpo e sangue de Cristo, o maior dos alimentos, a leitura de bons livros, o jejum, a oração, o estudo. Quem é que participa das missas todos os domingos? Bom. Quem é que... De domingo? Mas vocês participam aqui ou lá na paróquia? Alguns aqui e outros lá na paróquia, né? Isso. Quem é que lê a Bíblia todos os dias? Não pode mentir. Vocês leem, graças a Deus. Quem aqui, deixa eu ver, quem aqui pratica jejum? É bom. O jejum também ajuda. Qual é assim, a importância do jejum? Ajuda a gente a vencer também um pouco a nossa carne, né? A gente tem uma carne muito forte, que está ali sempre tentando. Vocês sabiam a curiosidade do Código de Direito Canônico, né? A gente, que somos pessoas normais, se alguém tiver alguma doença, não. Mas vocês sabiam que lá no Código de Direito Canônico diz, o que é o Código de Direito Canônico? Seria praticamente o livro, nós temos o Código Civil aqui, né? Nós somos brasileiros, temos o Código Civil. O Código de Direito Canônico seria o Código Civil da Igreja Católica. E lá vem dizendo o seguinte: antes da comunhão, seria necessário pelo menos 1 hora, né, de jejum, para que a gente pudesse receber o corpo de Cristo. Claro que se tem uma pessoa doente, né, tem alguma necessidade, não precisa. Quem sabia disso? Michael sabia. Outra curiosidade também: dia de sexta-feira, né, toda sexta-feira, a Igreja Católica orienta os seus fiéis a fazer um jejum ou um tipo de caridade. Né? Aqueles que não podem jejuar podem fazer uma caridade. Quem é que sabia disso? Mike sabia, sempre as mesmas pessoas. Vejam, a igreja tem muitas orientações que a gente está passando por longe. Temos que ser católicos. E a gente ser católico é bom demais. Olha, o professor Felipe Aquino, ele fez um livro, Por que Sou Católico? E aqui ele dá tantos motivos por que ele é católico. Falando assim um pouco grosso, nós temos que tomar muita vergonha na cara. Mas ser católico é bom demais. Não existe nada mais bonito aqui do que ser católico. Ser católico é ser santo.
Quem quiser ser santo de verdade, deveria ver o que a igreja orienta, aquilo que a igreja ensina. Eu agora vou finalizar aqui com 5 motivos que o professor Felipe Aquino diz porque ele é católico. Eu vou resumir aqui um pouco. São 5 tópicos assim que ele fala porque ele é católico. Depois, quem tiver alguma curiosidade, eu posso emprestar o livro para vocês poderem refletir ou até estudar. Também vale aqui um tema, vocês pegarem o dia, porque sou católico. Vou passar aqui para vocês. Já estou cansado, tem gente dormindo já. É chato saber porque deve ser católico, né? É complicado, né? Vamos lá. Tem quantos minutos, João Pedro? Vamos lá. Professor Felipe Aquino, para quem não conhece, né? Ele faz parte da Canção Nova. Já escreveu aí mais de 40 livros. É um homem muito sábio, né? Ele não é padre, não é diácono, mas dá de 9 a 0. Falta 4 minutos, né? É o tempo mesmo. Vamos lá. O primeiro motivo que ele anuncia aqui. Professor Felipe Aquino. Sou católico porque estou convicto de que Jesus Cristo é Deus e que a sua igreja, que ele fundou, foi a quem hoje chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. As outras foram surgindo por heresias e cismas a partir dos primeiros séculos e fundadas por homens. Esse é o primeiro motivo. Vocês prestaram atenção no que foi que ele falou? A Igreja Católica foi fundada por quem? Quem foi que fundou a Igreja Católica? Foi Pedro, não foi? Quem foi que fundou a Igreja Católica? Ave Maria. Gente, a situação tá feia. Temos que ser católica. Quem fundou a Igreja Católica foi Jesus, minha gente. Tu és Pedro, e sobre a minha igreja, sobre esta pedra construirei a minha igreja, pela barba do profeta. Vamos lá. Segundo motivo, sou católico porque a Igreja Católica é uma instituição divina e que recebeu de Jesus, na pessoa de Pedro e dos apóstolos, hoje os bispos, a missão de levar a salvação a todos os homens do mundo inteiro. Terceiro motivo, sou católico porque somente na Igreja Católica temos a plenitude dos meios da salvação que Jesus deixou. Esses meios aqui da salvação são os sacramentos. O que são sacramentos? Sinais visíveis de Deus, né? E se esquecer de todo mundo. Quem aqui já é crismado? Todo mundo. Né? Digamos que quem se crismar vai ter um fundamento maior. Por fim aqui, sou católico porque a Igreja Católica tem o sacramento da confissão e da Eucaristia, que dá a certeza de que todos os meus pecados são perdoados e que Jesus se dá em pão na Sagrada Eucaristia. Aqui agora, primeiro eu tinha me lançado um convite, agora eu já me sinto até responsável de um dia realmente, quem sabe, né, poder voltar aqui para poder apresentar mais sobre a Igreja Católica. Sabe por quê? Não adianta a gente fazer tanta coisa e não saber por que está aqui. Porque se alguém disser que está aqui, que é para poder receber uma bênção, né, alguma coisa assim, tem que vir, tem, para receber bênção, para agradecer. Mas por que você é católico? Se você não saber por que você é católico, faça só o seguinte, de hoje, só pensem nisso. Meu Deus, por que é que eu estou na Igreja Católica? Por que é que eu não estou em outra religião? Gente, isso é sério. Só podemos ser verdadeiros católicos, só pode amar realmente a Igreja Católica aquele que conhece. Se a gente não conhece uma pessoa, por exemplo, passou uma pessoa aí na rua, como é que eu posso dizer, eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou dizer que amo? A mesma coisa é a igreja. Como é que eu vou dizer que amo a Igreja Católica se eu nem conheço ela? Assim, né, como a gente ama uma pessoa que a gente gosta, nosso pai, nossa mãe, quem tem namorado ou que tem namorado. Quando a pessoa está enamorada pela pessoa, procura conhecer, né, saber de onde foi que ela veio, quantos anos ela tem, blá, 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 blá. A mesma coisa a Igreja Católica. Criemos essa paixão pela Igreja, para que a gente possa também saber de onde foi que ela veio. Jesus. Quantos anos ela tem? Isso são perguntas que a gente faz quando está apaixonado por uma pessoa. Que a gente possa também se apaixonar
pela Igreja Católica. Porque se vocês são católicos, o objetivo é ir para o céu. Lembrem, buscai as coisas do alto. Ser católico é isso. Ser católico é ser santo. Amém? Desculpe aí qualquer coisa, tá certo? Mas vai dar